Muito bem, continuando com o nosso estudo, falando sobre o pecado. Pecador ou santo, qual é a sua identidade? Como que você deve se identificar como um cristão, de acordo com a Bíblia Sagrada? Você ainda é um pecador ou você agora é um santo? Literalmente um santo, irmão, santo. Coloca na tua cabeça, porque a gente se acha completamente desmerecido de ter esse termo, esse nome, essa identidade, essa forma de sermos identificados. Mas se Jesus te trata assim, por que que você tem dificuldade de entender que você é santo? Por quê? Ah, pastor, porque eu ainda cometo pecados. Então deixe. Ah, pastor, porque eu ainda não sou perfeito. Não está falando de ser perfeito. Não está falando de ser perfeito. Está falando de ser santo. Ok? Santo. E se você não entender o que é ser santo, o que significa essa palavra, qual é a aplicação dela, como que devemos ver essa palavra, então é por isso que você não consegue internalizar, aceitar que você é santo. Estou falando com pessoas que são crentes, são salvas, estão em Cristo Jesus, tá? Quando você entende o que significa ser santo e o que significa ser pecador à luz da Bíblia, tá? Eu não estou falando de pensamento teológico, não estou falando de pensamento de igreja, denominação, não, não é disso, estou falando da Bíblia, Bíblia Sagrada, a teologia é genuína, tá? Verdadeira, a teologia profunda, a teologia bíblica. Existem muitos tipos e moldes de teologia. Estou falando da bíblica, aquela que você entende pela palavra de Deus, aquela que você absorve na palavra de Deus. Eu vou colocar aqui o nosso e-book para nós seguirmos observando pelo e-book, tá? Parte um: a natureza humana caída. Capítulo um: a natureza caída e natureza pecaminosa. Uma distinção necessária. Uma distinção necessária, tá? Eu vou até colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Eu vou ter que usar um quadro, tá? Eu vou ter que usar um quadro online mesmo para explicar essa diferença, certo? Além do e-book, obviamente, que nós estamos usando, também vou precisar de um quadro para explicar por meio de gráficos, desenhos, enfim. E isso ajuda a gente a compreender. Estou abrindo aqui o quadro para poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Glória a Jesus. Por que, que não está abrindo? Vai dar certo agora. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só aqui a internet. Deixa eu atualizar aqui e a gente vai entrar, tá? Então você precisa literalmente abandonar esse pensamento que não é bíblico, certo? Não é bíblico. Ou você é salvo ou você não é. Entenda isso. Ou você é salvo ou então você não é, ok? Eu acredito que você crê pela palavra que você é salvo. Eu acredito nisso. Que pela palavra você crê que você é salvo, que você é salva. E olha só, irmão, olha só, minha irmã, não tem como você vencer batalhas espirituais sem entender isso, tá? Não tem como. É impossível, tá? É impossível. Ou você entende o que é ser salvo, tá? Ou você entende o que significa a salvação, como que aconteceu, como que o Senhor te salvou, então tá complicado. Deixa eu colocar aqui o que nós vamos utilizar. Ok, vamos usar esse quadro para nós estudarmos sobre isso, tá? Melhor compreensão. Vamos voltar primeiro para o e-book, depois vamos entrar nesse quadro. Vamos lá. Vou colocar em tela completa e vamos ler. Antes de qualquer exame de textos específicos, é preciso estabelecer com precisão terminológica aquilo que está sendo afirmado e aquilo que está sendo negado nesta obra, neste curso, nesse livro. Porque a imprecisão de linguagem é exatamente o que permitiu que, ao longo de 16 séculos, a tradição ocidental, que no caso é a nossa, confundisse dois conceitos que a escritura sempre manteve distintos:
a condição caída da humanidade e a culpa pessoal do pecado. Chamaremos de natureza humana caída a condição comum a todo ser humano nascido depois de Adão. Vamos lá, vamos para o nosso quadro? Já vou colocar aqui no nosso quadro isso aqui, tá? Esse ponto, essa observação. Então, tenha paciência, é um estudo, é assim que estudamos, tá? Senão você não aprende, certo? E eu creio que você quer aprender. Vamos lá. Natureza caída, certo? Natureza, coloca uma dessa fonte. Glória a Jesus. Natureza caída. Ok. Vou botar bem no meio. Natureza caída. Primeira observação. Tá muito devagar esse negócio. O que é a natureza caída? É a condição comum. É a condição comum. Vamos lá. É a condição comum de todo ser humano depois de Adão. É a condição comum de todo ser humano depois de Adão. Ou seja, todo ser humano nasce com a natureza caída, certo? É isso que eu defendo à luz das sagradas escrituras. É todo ser humano que nasce depois de Adão. Todos nascemos com a natureza caída. Vamos continuar a nossa leitura no e-book. Glória a Jesus. Então chamaremos de natureza caída a condição comum a todo ser humano nascido depois de Adão, marcada pelo enfraquecimento dos instintos naturais. Todos nós temos 6 instintos: aquisição, alimentação, comunhão, domínio, autoproteção e reprodução, tá? Reprodução. Então, esses instintos foram enfraquecidos pela queda, tá? Nascemos com todos estes instintos enfraquecidos pela queda. Vamos lá, pela mortalidade do corpo e pela vulnerabilidade acentuada à tentação. Vamos lá. Ah, marcada, essa natureza caída que nós temos após Adão pecar contra Deus, ela é marcada, primeiro, pelo enfraquecimento dos instintos, ela é marcada pela mortalidade do corpo e ela é marcada pela vulnerabilidade acentuada à tentação. Ou seja, nós somos suscetíveis à tentação. Nós somos tentados, nós somos mais. A porcentagem é maior para a queda na tentação do que para não cair. Certo? Isso é a natureza caída. Eu vou colocar essas 3 características, tá? Vou colocar aqui, ó, marcada pelo pelo enfraquecimento dos instintos, pela mortalidade do corpo e pela vulnerabilidade acentuada à tentação. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o nosso quadro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá. Marcada. Ah, pastor, tá no e-book. Para que colocar isso aí?
Assim você aprende melhor. Assim você aprende mais. Se domina, você grava melhor o conteúdo. Acredite, tá? Isso é didática, irmão. Marcada pelo. Vou colocar aqui e vou é, separar. Primeiro, enfraquecimento dos instintos, tá? Enfraquecimento dos instintos. Pela mortalidade do corpo. Pela mortalidade do corpo. E, e pela vulnerabilidade acentuada à tentação. Essas são as características, essas são as fraquezas que nós carregamos na nossa natureza caída. Glória a Jesus. Não sei que não está aumentando a fonte. Não dá para aumentar. Então, essa natureza caída é a condição comum de todo ser humano depois de Adão, que é marcada pelo enfraquecimento dos instintos naturais, tá? Enfraquecimento dos instintos naturais. Eu vou colocar aqui em uma linha só. Pronto. Aquisição, alimentação, comunhão, domínio, autoproteção e reprodução. E também pela mortalidade do corpo. E, por fim, pela vulnerabilidade acentuada à tentação. Essa é a natureza caída que todos nós carregamos antes de conhecer Jesus, tá? Antes de ser uma nova criatura em Cristo. Voltemos para o nosso e-book. Glória a Jesus. Para o nosso e-book. Tela completa. Leitura melhor. Muito bem. Já vimos o que é a natureza caída, quais são os seus elementos, suas características, e nós chamaremos agora de natureza pecaminosa, em contraste à ideia de que o ser humano nasce já culpado, já réu, já merecedor pessoal da ira de Deus antes de qualquer ato de vontade própria. E é esta segunda ideia, e somente ela, que este capítulo contesta, tá? Este capítulo vai contestar justamente isso, a natureza pecaminosa. Eu vou colocar também no quadro o que é definido, o que é a natureza pecaminosa, certo? Para poder colocar de forma balanceada. Vamos lá. Agora, a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Glória a Jesus. Vamos lá. Afastar aqui, colocar aqui. Natureza pecaminosa. Lembrando que esse é um conceito de Agostinho. Agostinho de Hipona pregava isso. Ele estabeleceu essa doutrina, tá? Ele cria dessa forma e passou a ser aceito pela grande maioria, ou por todos, pela maioria da teologia e teólogos que nós conhecemos hoje, tá? Não todos, mas a grande maioria crê dessa forma, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso e-book, o que é, o que é essa natureza pecaminosa, segundo o que nós estamos estudando, tá? Então, é a ideia de que o ser humano, tá? A ideia de ser humano nasce já culpado, nasce já culpado, já réu, já merecedor pessoal da ira de Deus, antes de qualquer ato de vontade própria. Antes de qualquer ato de vontade própria. Glória a Jesus. Essa é a ideia sobre a natureza pecaminosa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O programa está sobrecarregando. Isso é chato demais, porque atrapalha muito a aula. Deixa eu alinhar aqui.
Ok. Deixa eu entrar. Já coloquei, mas demora demais. Por quê? Tá sobrecarregando o programa. Não copiou, será? Agora vai dar certo. Pronto. É a ideia. É a ideia de que o ser humano nasce já culpado, já réu, já merecedor pessoal da ira de Deus antes de qualquer ato de vontade própria. Não interessa se já pecou ou não, se já sabe o que é certo ou errado, já nasce culpado. Se é culpado, é condenado, ok? Entenda que todo culpado, em termos de pecado, é condenado, irmão. Até que seja perdoado, é condenado, ok? Não existe outra visão para o culpado em relação à amartiologia e à soteriologia. É culpado? É condenado. É pecador? É condenado, certo? Abandonou, desprezou a luz? É condenado. É o que nós lemos nos evangelhos, ok? Negar a Cristo já está condenado. Isso é muito sério. Então, não importa se pecou ou não, não importa se teve ato consciente ou não. É culpado? É condenado. Nasceu culpado? Nasceu condenado. É isso que significa natureza pecaminosa. Mas será que é isso que diz a Bíblia Sagrada? É essa a nossa pergunta. É isso mesmo que diz a Bíblia Sagrada? É essa mesma mensagem que nós encontramos nas Sagradas Escrituras sobre esse assunto? Então nós temos que fazer o quê? Correr para a Bíblia. Descobrir na Bíblia, encontrar confirmação na palavra de Deus. Se está assim na Bíblia, tudo bem. Não há o que dizer. Não há como redarguir. Não há como resistir. Só temos que aceitar. Mas e se não estiver assim na palavra? Se não for assim que é colocado nas sagradas escrituras a condição do homem em relação ao pecado, tá? A condição do homem em relação às transgressões, ao pecado de Adão, ao pecado de Adão. Aleluia. Então, nós iremos entender com clareza esse assunto. Na próxima aula, vamos continuar de onde nós paramos, em nome de Jesus. Paz.